Olá, vamos para mais uma aula de hermenêutica bíblica. Hoje eu quero fazer uma aula com uma formatação um tanto diferente daquela que nós temos feito regularmente por este canal. Algumas razões me levaram a isso. Primeiro, a atual polêmica que nós temos vivido no meio evangélico merece, a meu ver, uma resposta hermenêutica, já que envolve a hermenêutica das Escrituras. Segundo, eu dou aula semanalmente para um grupo de alunos que estuda hermenêutica no Seminário Teológico Batista de Presidente Prudente. Então, esta aula vai substituir a minha aula semanal para este grupo. Será uma aula um tanto mais extensa que a aula normal e com uma profundidade um pouco diferenciada. Para falar sobre a hermenêutica que precisamos ter na sociedade contemporânea, eu quero enfocar algumas coisas importantes. Primeiro, vamos analisar algumas doenças que eu acredito que são pertinentes à nossa sociedade. Essas doenças fazem com que as pessoas construam uma hermenêutica deficiente em relação ao que deveria ser. Vamos analisar algumas doenças da nossa contemporaneidade. Primeiro, a nossa sociedade é marcada por uma frieza espiritual, ao mesmo tempo em que há um endeusamento da ciência. A frieza espiritual faz parte daquilo que nós entendemos como um afastamento de Deus, um afastamento da compreensão das Escrituras, um afastamento da santidade e da vida espiritual de qualidade com Deus. Essa frieza espiritual faz com que as pessoas desacreditem da sobrenaturalidade da revelação. Então, a pessoa que está envolvida por esta frieza espiritual, geralmente ele olha para as Escrituras com outros olhos, com os olhos do ceticismo. Infelizmente, essa é uma marca da nossa sociedade. Já não temos mais, em geral, na sociedade, aqueles corações inflamados pelo Espírito Santo. Já não temos mais em nossa sociedade pessoas que são apaixonadas por Deus, pela vida de santidade, que buscam o Senhor, que têm o fervor de Cristo em suas almas. É claro que há sempre exceções. Estou falando de uma forma geral nas doenças que se abatem sobre a sociedade contemporânea. A questão do endeusamento da ciência faz com que muitas pessoas tenham uma mente, entre aspas, científica. Essa mente acaba concluindo que a dúvida é a marca registrada da intelectualidade. Então, lançar dúvidas sobre as coisas aparentemente traz consigo uma conotação de intelectualidade. E daí, colocar em questão o sobrenatural, submetendo o sobrenatural a uma análise científica que vai descartar o sobrenatural ou trazer sobre o sobrenatural uma marca de mitológico, é o que tem acontecido hoje em dia. Não podemos esquecer que a sobrenaturalidade não pode ser comprovada cientificamente. Que a ciência, ela transita no meio do natural.
enquanto o sobrenatural se refere ao transcendente, àquilo que é o completamente outro, o diferente de tudo. Então, ao colocar o sobrenatural debaixo de uma análise científica, e isso é absolutamente contraditório, já que o sobrenatural não pode ser analisado cientificamente, faz com que todos os elementos sobrenaturais sejam relegados à condição de mitológicos ou de mitologia. Ou seja, há um descarte do sobrenatural em detrimento de uma exaltação da naturalidade. Há também um endeusamento na ciência em nossa época. Esse endeusamento é fruto de um humanismo em que o ser humano se coloca na posição de juiz, de senhor de toda a verdade. Então, nessa perspectiva, a ciência se torna o fruto deste elaborar dos deuses. Esse pensamento é absolutamente doentio, porque revela uma soberba no coração humano e não resiste à análise sincera dos fatos, uma vez que a ciência, como vocês sabem, já se mostrou na história absolutamente contraditória. Em algumas épocas, a ciência afirma algumas coisas que, em épocas posteriores, são contraditas, ou seja, afirma-se outras coisas contrárias àquelas que tinham se afirmado no passado. Então, isso mostra que a ciência não pode ser a base da verdade única. A verdade é para além da ciência. Embora a ciência descubra muitas verdades, isto não pode ser ignorado, mas ela não é a detentora de toda a verdade. Então, a nossa sociedade, ela está acometida por esta doença da frieza espiritual, ao mesmo tempo em que há uma idolatria pela ciência. Uma outra característica da nossa sociedade doentia é a predileção pela polêmica. Há no meio acadêmico uma instigação à polêmica como autenticação de intelectualidade. Então, muitos intelectuais, entre aspas, procuram sempre criar polêmicas nos assuntos, porque assim eles se julgam ou eles acreditam receber uma certa marca de intelectualidade. Vejam como ele é intelectual, ele é polêmico demais. Polêmica, na realidade, pouco ou nada tem a ver com intelectualidade. Mas a nossa sociedade muitas vezes caracteriza o polêmico como sendo intelectual. Outra doença da nossa sociedade se caracteriza pela promoção do humano em detrimento do sagrado. Então, neste aspecto, há uma adequação no meio social ou uma tentativa de adequação do sagrado ao humano e nunca o inverso. Com isso, o ser humano jamais se dobra àquilo que deveria ser considerado como sagrado. Pelo contrário, ele tenta adaptar o sagrado aos seus conceitos e concepções humanas. Seria o transcendente se dobrando àquele que é finito. Seria o sagrado se dobrando ao profano. Ou seja, o transcendente se dobrando ao humano, ao natural.
Infelizmente, nossa sociedade está impregnada deste pensamento. As pessoas geralmente pronunciam o meu Deus. O meu Deus é assim. O meu Deus é dessa forma. O Deus que eu acredito é dessa forma. É claro que essas frases nem sempre trazem uma conotação negativa, mas muitas vezes o que está por detrás dessas frases é o conceito de um Deus criado segundo a vontade, os desejos humanos. Ou seja, é um Deus criado pelo homem, não um homem que foi criado por Deus. Nossa sociedade está invadida dessa promoção do humano, o endeusamento do ser humano em detrimento do sagrado. Outra doença da nossa sociedade se caracteriza pela perda da capacidade avaliativa em função dos ícones estabelecidos pelo meio social. Ou seja, há uma substituição da avaliação de conteúdos pela admiração aos ícones. O que manda hoje é, na nossa sociedade, a fama. Muitas pessoas deixam ou perdem a capacidade de avaliar os conteúdos ou se deixa obscurecer pelo encanto e admiração de seus ícones. Então, se tem alguém que é famoso ou se tem alguém que se transformou num ídolo para tal pessoa, dificilmente essa pessoa vai conseguir manter a capacidade avaliativa em relação àquilo que aquele ícone ou ídolo pronuncia. Por isso, muitas pessoas não conseguem avaliar o conteúdo do que é falado, ensinado, pregado ou palestrado. As pessoas avaliam simplesmente os personagens. Se é alguém famoso, então o que ele diz deve estar correto. Se é um pastor que tem milhares de seguidores, então o que ele está dizendo deve ser uma verdade. Se é alguém que possui uma grande igreja, então aquilo que ele está falando deve vir de Deus, sem dúvida alguma. As pessoas perderam a capacidade de avaliação, perderam a capacidade de observação, de busca nas Escrituras, de tentativa de investigação a respeito do que é falado e ensinado. Se é alguém que é famoso, então ele já recebe todo o crédito e a chancela da aprovação popular. Uma outra doença da nossa sociedade é caracterizada pela necessidade de destaque midiático. Isso faz com que muitos se tornem em propagadores de sensacionalismo e polêmicas, porque assim seus nomes acabam sendo destacados nos meios da mídia social. Infelizmente, nossa sociedade está absolutamente invadida por esse desejo, por essa busca desenfreada pelo destaque midiático. As pessoas querem estar na mídia. Os pregadores querem o hall da fama. Os palestrantes querem estar no topo, no pico da audiência. E isso então faz com que eles negociem muitas vezes os conteúdos, os princípios em favor de receberem em troco o troféu da fama. Esta é uma doença terrível de nosso tempo. Uma outra doença da nossa sociedade é caracterizada
por uma necessidade, uma fome insuperável pelo ineditismo. Ou seja, pessoas, líderes, ensinadores, pastores têm um desejo imenso e uma busca desenfreada pelo inédito. Todo mundo quer ser inédito. Por isso, vêm interpretações das Escrituras das mais absurdas. Aberrações e mais aberrações são proferidas nos meios midiáticos em busca de um ineditismo. A pessoa quer apresentar algo que ninguém apresentou, uma visão que jamais foi mostrada antes. Quanto mais inédito, mais desperta o desejo no coração daqueles protagonistas da internet. Infelizmente, por causa disso, as pessoas acabam criando interpretações absurdas do texto sagrado que nada tem a ver com a verdade hermenêutica das Escrituras. Isto é uma realidade muito triste. E o povo evangélico, em geral, muitas vezes incauto, desavisado, sem conhecimento, exalta o ineditismo como se fosse uma revelação vinda dos céus para aquele pregador. Vejam, olha que conhecimento tal pessoa tem. Ele trouxe uma nova interpretação das Escrituras que ninguém nunca tinha pensado antes. É claro, o Espírito Santo pode nos dar uma compreensão mais profunda do texto que talvez poucos tenham pensado. Mas desconfie de pessoas que buscam o ineditismo a qualquer preço, porque com certeza eles vão falar muitas coisas erradas em nome da fé. Uma outra doença da nossa sociedade é a incapacidade de lidar com o absoluto. Nesse aspecto, o relativismo é o Deus do mundo acadêmico em geral. Não se pode hoje no mundo acadêmico em geral fazer afirmações do tipo isto é certo e isto é errado. Uma afirmação que é caracterizada como intelectual é a afirmação do relativo. Depende. Quando alguém vem com um pensamento relativista, logo ele é encarado no meio acadêmico como alguém de uma certa capacidade superior de intelectualidade. Quando alguém vem definindo posições e dizendo isto está certo ou isto está errado, imediatamente ele é caracterizado como alguém fundamentalista, como alguém que não tem muito conhecimento, ignorante, retrógrado e que deve ter o seu pensamento rejeitado. Esta é uma doença que tem se alastrado grandemente na nossa sociedade. Não se pode mais fazer afirmações tipo certo ou errado. Tudo deve ser caracterizado de forma relativa. Nós não podemos esquecer que a Bíblia é muito categórica em relação ao que é certo e ao que é errado. Mas, infelizmente, em nossa sociedade, um discurso aplaudido pelo público em geral é um discurso que nunca diga isso está certo ou isso está errado. Que um discurso que nunca diga, olha, você está no pecado, isto é pecado, isto é do diabo, isto não vem de Deus. Assim, os discursos em que não se pronuncia a palavra pecado, em que não se pronuncia
A palavra inferno, diabo e coisas desse tipo são caracterizados como discursos acadêmicos, intelectuais, bons pregadores, boas mensagens. Mas quando se fala em inferno, quando se fala no diabo, no pecado, quando se fala isto é errado, não deve ser feito, esse discurso é relegado ao fundamentalismo de forma pejorativa. Isto é um fruto da doença da nossa sociedade que não pode e não aceita lidar com o absoluto. Uma outra marca da nossa sociedade contemporânea é o esvaziamento de conceitos. Por exemplo, amor, hoje em dia, se tornou tão somente ajuda humanitária e boas obras. O amor deixou de ter aquela conotação bíblica do que é realmente o amor. Se esqueceram, por exemplo, de que o apóstolo Paulo diz que pode até dar o seu corpo para ser queimado e ainda não ter amor. Que pode fazer tudo pelos pobres e mesmo assim não ter amor. Nossa sociedade não entende mais o amor como uma realidade essencial descrita nas Escrituras, que abarca a pessoa de Deus, que fala sobre a graça de Deus, o juízo de Deus, a santidade de Deus e as realidades profundas da divindade. Uma outra palavra que foi esvaziada na nossa contemporaneidade é a palavra céu. Céu se tornou uma palavra que trata de elementos tão somente mitológicos e retrógrados. Deus, na atualidade, é uma palavra que se refere, quando muito, a um ser que trabalha para o contentamento pessoal humano. Juízo é outro conceito que se tornou antiquado e sinônimo de preconceituoso no meio social. Pecado é uma palavra que foi remodelada pelos conceitos da sociologia e que nada tem a ver hoje em dia com o que a Bíblia revela como sendo pecado. Salvação, hoje em dia, nada mais é do que libertação das opressões sociais. Não há nada neste conceito de salvação que sequer chegue perto do que a Bíblia ensina como salvação. Então, nós temos uma série de doenças no meio social hoje em dia. Essas doenças prejudicam, obviamente, a compreensão das Escrituras, prejudicam a hermenêutica e constroem uma realidade hermenêutica que deturpa completamente o significado dos textos bíblicos. Diante disso, viria então uma pergunta: qual seria uma proposta para uma hermenêutica saudável e comprometida com a realidade e a verdade dos textos bíblicos? Eu quero fazer aqui algumas afirmações, trazer alguns princípios que podem nos nortear para uma hermenêutica que fuja dessas doenças do meio social. Em primeiro lugar, devemos aceitar a sobrenaturalidade e a inspiração das Escrituras. Para começo de conversa, uma hermenêutica da Bíblia que não parta do princípio de que a Bíblia é sobrenatural. A Bíblia é
inspirada por Deus. Uma hermenêutica que não parta desse princípio inevitavelmente vai chegar a conclusões erradas do sentido do texto sagrado. Alguém pode dizer, mas você não tem como provar a sobrenaturalidade da Bíblia. Sim, não há como provar por meios científicos, assim como não se pode provar por meios científicos nenhuma realidade do sagrado, seja ele em qualquer religião que exista. Então, nesse quesito, nós aplicamos a fé. Eu diria que para você compreender corretamente as Escrituras, você precisa ir para o texto sagrado munido de fé. Você precisa acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus, que a Bíblia é inspirada pelo Senhor, que a Bíblia traz a mensagem de Deus para mim e para você, que a Bíblia é um livro sobrenatural. Esta é a melhor maneira e é o primeiro princípio, é a porta de uma hermenêutica correta das Sagradas Escrituras. Aquele que vai para as Sagradas Escrituras com o pressuposto da dúvida, com o pressuposto da tentativa científica de desbancar a divindade, este nunca vai encontrar a realidade do texto sagrado. Para entendermos a Bíblia, nós precisamos chegar até ela com um sentimento e uma convicção de que a Bíblia é sobrenatural e inspirada pelo Espírito Santo. Um segundo princípio importante para uma hermenêutica correta da Bíblia é que precisamos aceitar que o texto bíblico tem a intenção do autor. Ou seja, há uma interpretação correta do texto bíblico. Então, dizer que não há ortodoxia, dizer que a ortodoxia é uma farsa, uma mentira, é partir do princípio da teologia liberal que fugiu da realidade das Escrituras, tentou embasamento científico para trazer comprovação religiosa, e isto criou uma grande esquizofrenia intelectual e fez com que as pessoas envolvidas nesse processo estivessem produzindo elementos muito distantes da realidade da revelação de Deus para nós. Então, existe sim uma ortodoxia. Ortodoxia está relacionado com coisas corretas. Então, existe sim uma interpretação correta dos textos bíblicos. Existe sim um corpus doutrinário correto em relação à Bíblia. Dizer que a ortodoxia não existe é anular completamente as Escrituras. Porque dizer que qualquer interpretação bíblica está correta é a mesma coisa que dizer que nenhuma interpretação bíblica está correta. Porque as interpretações que os intérpretes fazem da Bíblia, inúmeras vezes são contraditórias umas em relação às outras. Então, há sim uma intenção original do autor ao escrever o texto. E nós devemos buscar por esta intenção original do autor. O texto não é determinado pelo leitor, porque se o texto for determinado pelo leitor, o texto não diz nada a ninguém,
porque cada leitor pode ter uma interpretação que seja absolutamente contrária de outro leitor. Então o texto diz tudo e não diz nada ao mesmo tempo. O texto tem sim uma intenção e a nossa tarefa é tentar buscar a intenção original do texto. É tentar buscar a intenção do autor. E o autor, em última instância, é o Espírito Santo. Por isso a Bíblia se interpreta espiritualmente. Por isso a Bíblia precisa da ação do Espírito Santo para ser compreendida. Então há sim uma interpretação ortodoxa das Sagradas Escrituras e nós devemos primar por ela. Também devemos, para ter uma interpretação correta das Escrituras, ir para o texto com humildade e reverência, entendendo que o texto bíblico é maior do que eu e que ali está revelada a vontade de Deus e que Deus é infinito e eu sou finito. Isto deve me carregar de humildade e referência para com o texto sagrado. Esta é uma porta importante para entendermos o texto sagrado. Com orgulho no coração, com soberba e sentimento de superioridade na consciência, nenhum ser humano conseguirá interpretar a Bíblia corretamente. Também um outro elemento importante na interpretação bíblica é a consciência de que não podemos utilizar subterfúgios para anular aquilo que não me agrada no texto. Então, muitos pregadores de hoje em dia, para agradar o seu público, para se tornarem populares no meio mediático, para não entrarem em conflitos com a sua própria igreja, eles acabam arrumando subterfúgios, acabam arrumando desculpas para anular o que na Bíblia não lhes agrada. Um caminho que tem sido utilizado para se realizar isso ultimamente é uma frase que aparentemente é extremamente verdadeira, mas que levada às últimas consequências é muito enganosa. É a frase que diz: Jesus é a chave hermenêutica da Bíblia. Bom, se pensarmos por um lado, realmente, Jesus trouxe uma interpretação mais profunda do Antigo Testamento, correta para nós. É verdade. Jesus é a razão última das Escrituras. Tudo converge para Cristo. É verdade. Agora, muitas vezes esta frase é utilizada de forma equivocada. Por exemplo, quando um pregador faz uma afirmação de que tal coisa é pecado, e aí alguém, para contrapor isso, vai dizer: não, Jesus não disse nada sobre isso explicitamente. Então, como Jesus é a chave hermenêutica da Bíblia, se Jesus não disse nada explicitamente sobre este assunto, é porque este assunto caducou, ficou para o passado. Esta é uma forma perniciosa, pecaminosa, desonesta de ir para o texto bíblico. Ela é absolutamente perigosa, porque faz uma afirmação correta de que Jesus é a chave hermenêutica. É claro que Jesus dá uma interpretação, principalmente para o Antigo Testamento, é verdade, mas ela é utilizada de forma perniciosa para eliminar das Escrituras aquilo que não me agrada. Então, de repente, tem algo na Bíblia que eu não quero pregar sobre. Então eu procuro nos evangelhos. Jesus não falou nada explicitamente sobre isso. Como Jesus é a chave hermenêutica, então deixa para lá aquilo que Cristo não falou explicitamente. Ora, esta não é a proposta de Jesus na Bíblia. Se assim o fosse, então nós poderíamos ficar só com os 4 evangelhos
e jogar todo o resto fora. Um outro elemento importante na hermenêutica é que nós precisamos entender o Antigo Testamento como revelação de Deus. O Antigo Testamento não caducou. O Antigo Testamento é a revelação de Deus para nós. Então quer dizer que você vai andar segundo os preceitos da lei? Não. A lei durou até João, disse Jesus. A lei e os profetas duraram até João. Então nós não andamos segundo os preceitos da lei. Mas a lei, assim como todo o Antigo Testamento, traz-nos princípios que nos mostram quem é Deus, que nos mostram como deve ser o ser humano. E isso não pode ser ignorado. Um outro elemento importante na interpretação bíblica é que nós, como seres humanos, devemos sempre nos curvar às Escrituras e não tentar curvar as Escrituras a nós. Ou seja, eu não tenho que adaptar as Escrituras ao pensamento social. Eu não tenho que adaptar a Bíblia ao discurso da nossa sociedade. Por mais que seja politicamente incorreto, eu devo ficar com o que a Bíblia está dizendo. Não importa o que a sociedade diga, não importa o que sistemas de educação dizem no mundo, não importa o que os filósofos, sociólogos, antropólogos digam, não importa o pensamento deles ético, o que importa é o que a Bíblia fala. A Bíblia deve ser o meu guia. Então eu não devo curvar a Bíblia ao pensamento e filosofia e cultura social. Eu devo curvar a cultura, a filosofia e o pensamento social à palavra de Deus. Porque a Bíblia é a revelação de Deus para nós. Um outro elemento importante na hermenêutica é que nós não podemos utilizar argumentos falaciosos para justificar o nosso ponto de vista. Por exemplo, às vezes se utiliza argumentos covardes do tipo: nós não vamos falar sobre esta doutrina porque isto está baseado apenas em 2 ou 3 versículos. Ora, eu pergunto aqui, quantos versículos bíblicos são necessários para fundamentar uma doutrina? 10, 20, 30, 100, 200? Quer dizer que um versículo só não fundamenta uma doutrina bíblica? Então, infelizmente, muitas pessoas usam esses argumentos chulos e covardes para, de alguma forma, tentar desmerecer aquilo que, na realidade, eles não querem assumir para eles como vontade de Deus e como obrigatoriedade deles viverem. Então, isso aí é baseado em 2 ou 3 versículos, como se isso fosse nada. Então, o Espírito Santo deu 2 ou 3 versículos sobre uma coisa que não deveria nem estar lá. Isso aí, infelizmente, é um problema do nosso meio social hoje e nós não podemos utilizar argumentos desse tipo para fundamentar ou para interpretar as Escrituras e muito menos para fundamentar as doutrinas pelas quais nós devemos postular e seguir a nossa vida. Uma outra questão importante hermenêutica, e agora aqui é para quem vai observar um autor de um livro ou para alguém que vai observar um pregador. Você não pode tirar uma conclusão a respeito de um pregador simplesmente por ouvir uma mensagem inteira dele. Tem muita gente falando assim: você não ouviu a mensagem inteira.
como é que pode concluir alguma coisa? É necessário você ouvir o conjunto da obra, o que ele tem falado, como se pauta o pensamento de tal pessoa. Porque às vezes uma pregação, uma mensagem, não é o suficiente para você compreender o raciocínio daquele pregador. Então não basta uma pregação, meus amigos. É necessário assistir, ouvir, ter uma concepção mais global do que tal pessoa pensa para depois concluir. Última questão que eu quero abordar hoje é a questão da atualização. Muita confusão tem sido feita em torno desta palavra. Até porque a palavra atualização é uma palavra que tem tudo a ver com a hermenêutica. É um passo importante da hermenêutica. Agora, quando a gente ouve uma palavra, não deve se seduzir por ela. Precisamos tentar entender o que as pessoas estão querendo dizer quando pronunciam essa palavra. Porque realmente existe a atualização como um processo da hermenêutica. O que seria atualização? É quando você pega um texto, você interpreta aquele texto e você então aplica aquele texto para a tua realidade hoje, para a realidade da tua sociedade, para a realidade da tua igreja. Isso chama-se atualização. Aplicação do texto, dos princípios do texto para a nossa realidade. Isso é extremamente saudável. Agora, quando uma pessoa utiliza a palavra atualização com o intuito de jogar fora uma parte do texto bíblico, isso aqui não está atualizado, joga fora, ou com o intuito de modificar o que o texto está falando para uma coisa que o texto não está falando, então isto não é atualização. Pode se chamar atualização no linguajar popular, ou uma pessoa pode dar o nome de atualização, mas na realidade isso tem outro nome, é deturpação. Então, meus amigos, espero que esta aula de hermenêutica tenha contribuído para que a gente possa aprender um pouco mais sobre como interpretar a Sagrada Escritura. Que Deus vos abençoe, que Deus vos guarde. Aos meus alunos do curso de hermenêutica do Seminário Batista, espero as vossas colocações nas aulas que se seguem. Que tudo seja para a glória de Deus em nome de Jesus. Amém.